Olá, aqui quem vos fala é Joseil, sejam todos bem-vindos ao canal Física com Joseil. Hoje daremos continuidade ao estudo da mecânica celeste. No vídeo anterior, sobre as leis de Kepler, fizemos o tratamento cinemático do movimento dos corpos celestes e hoje faremos um tratamento dinâmico. No século XVII, Isaac Newton havia concluído sua teoria sobre as três leis do movimento, quando começou a refletir mais profundamente sobre o tipo de força que a Terra deveria exercer sobre a Lua para mantê-la em sua órbita. Segundo a lenda, ao ver uma maçã cair, Newton teria feito a seguinte reflexão: quem sabe a força que a Terra exerce sobre a Lua possui a mesma natureza que a força de atração gravitacional da Terra sobre a maçã? Mais do que isso, Newton imaginou que uma interação atrativa desse tipo poderia acontecer entre todos os corpos do universo. A partir deste momento, ficou unificada a física do céu e da Terra. Vamos fazer agora uma análise sobre como calcular essa força. Newton sabia que a órbita da Terra era uma elipse e era estável, mas com uma boa aproximação poderia ser quase circular. Sendo a força de atração exercida pelo Sol sobre a Terra uma força centrípeta, de acordo com a segunda lei do movimento, temos força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da órbita. Para aparecer o período t orbital, utilizamos a velocidade do movimento circular. Velocidade é igual a 2π vezes o raio dividido pelo período. Fazendo a substituição, teremos que a força é igual a massa vezes, elevando aquela velocidade ao quadrado, teremos 4π ao quadrado, r ao quadrado, dividido por t ao quadrado. Tudo isso dividido por r. Fazendo as devidas simplificações de raio, teremos que é massa vezes 4π ao quadrado vezes o raio, dividido por t ao quadrado. Para eliminar o período t, de forma a obter uma expressão de f em função apenas da massa e do raio, usamos a terceira lei de Kepler. T ao quadrado sobre raio ao cubo é igual a uma constante k, que essa constante é a constante da órbita planetária que depende do corpo central. Após um pouco de álgebra, chegaremos em força é igual a uma constante vezes a massa dividido pelo raio ao quadrado, aonde, com um pouco de álgebra, teremos que esse Ks é igual a 4π² sobre k. A constante k é referente ao corpo central, no caso, o Sol. Qual propriedade do Sol determinaria o valor da constante Ks? Como a atração gravitacional ocorria com todos os corpos, imaginamos que a própria matéria é a propriedade dos corpos que lhes confere a capacidade de atração. Então, Ks seria igual a um Gm, onde G é a constante de proporcionalidade e m seria a massa do corpo central. Assim, chegamos à seguinte expressão: força é igual ao G, que é uma constante, vezes o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. A unidade de medida de força, qualquer que seja essa força, é o Newton no sistema internacional. Podemos também utilizar o kgf, onde 1 kgf é igual a 10 newtons. Newton, em sua obra, não descreveu uma equação exata para o cálculo da força gravitacional, mas ele postulou que matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Considere agora duas pessoas separadas por uma distância d, Alberto de um lado e Marcos do outro. Elas se atraem com forças que são proporcionais às suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado dessa distância. Porém, para calcular essa força, precisamos conhecer o valor da constante G, o que foi feito por Henry Cavendish. Entre 1797 e 1798, Cavendish, com o objetivo de determinar a densidade da Terra, construiu um aparato que era uma balança de torção, feita de um bastão de madeira com 2 metros de comprimento, suspenso por um fio, e a cada extremidade foi colocada uma esfera de chumbo, com um diâmetro de 2 polegadas e massa de 730 gramas.
Próximo a cada esfera, foram posicionadas duas bolas de chumbo de 12 polegadas e 158 kg, a uma distância de cerca de 9 polegadas, e preso no lugar com um sistema de suspensão independente. O experimento permitiria medir a atração gravitacional fraca entre as esferas pequenas e as maiores. Assim, foi possível determinar o valor de G. Esse valor foi determinado e tabelado como 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. De posse desse valor, vamos voltar ao problema e calcular a força gravitacional entre os dois. Considere que o primeiro tem uma massa de 100 kg, o segundo de 70 kg e a distância entre eles 1 metro, apenas para facilitar as contas. Utilizando a expressão força é igual a G vezes o produto das massas e distância ao quadrado, temos 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes 100 vezes 70 dividido por 1 ao quadrado, todas as unidades no Sistema Internacional. Fazendo as contas, chegaremos em 4,67 vezes 10 a menos 7 newtons, que é um valor extremamente pequeno. Note que o valor de G é muito pequeno. Por isso, a força gravitacional assume valores apreciáveis apenas quando pelo menos uma das massas é muito grande, como a Terra, por exemplo. Para calcular o peso de um corpo, basta utilizarmos a equação de força gravitacional e o teorema das cascas, que diz que um corpo com simetria esférica afeta objetos externos como se toda a sua massa estivesse concentrada em um único ponto no seu centro. Então, a distância deve ser do centro da Terra até o ponto onde se encontra o corpo. No caso da superfície, utilizamos o próprio raio da Terra, fazendo o peso é igual à força gravitacional, o peso então é igual à constante gravitacional, produto das massas da pessoa e do planeta, dividido pelo raio ao quadrado. Vamos analisar agora corpos afastados da superfície da Terra. Nesse caso, devemos utilizar a distância do centro da Terra até o ponto, somando essa altura com o raio. Veja um ônibus espacial que sai da superfície da Terra. No primeiro momento, ele se encontra a uma altura h da superfície, hzinho, minúsculo. Então, podemos utilizar a equação que peso na altura h é igual ao produto da constante, massa da Terra vezes a massa da nave, dividido pela soma de raio mais a altura ao quadrado. Veja que quando essa mesma nave se encontra a um ponto mais distante, chamando de altura hzão, utilizaremos a mesma expressão, porém, na distância utilizaremos raio mais hzão ao quadrado, ou seja, fácil notar que o peso diminui com a distância ao quadrado. Quanto mais distante do planeta, menor será o peso. Até o momento, essa expressão é válida para todos os corpos no universo, seja na Lua, seja em Saturno, seja em outras galáxias. A constante gravitacional Gzão permanece sempre a mesma, a massa permanece sempre a mesma. O que vai mudar é o peso. Segundo Galileu, todos os corpos caem com a mesma aceleração na ausência de atrito, independente de suas massas. É possível demonstrar isso usando as leis de Newton. Para um corpo qualquer, desprezando o atrito, a única força que atua sobre ele é a força peso ou força gravitacional. Escrevendo então que o peso é igual à força, fazendo a substituição do peso por mg e da força por gzão, mzinho, dividido pelo raio ao quadrado, podemos simplificar as massas do corpo que cai. Lembrando que o mzão é a massa do planeta, chegamos à expressão g, que é a aceleração da gravidade, é igual a gzão, mzão dividido por raio ao quadrado. Ou seja, com isso concluímos que a aceleração gravitacional não depende da massa do corpo que cai, e sim da massa do planeta e do raio do planeta. Para pontos afastados da superfície da Terra, podemos fazer a mesma generalização que fizemos para a força-peso. Suponha um satélite a uma altura h em relação à superfície do planeta. Podemos trocar apenas a distância como sendo o raio mais a altura. Teremos que a aceleração gravitacional nesse ponto
é Gzão Mzão dividido por raio mais altura ao quadrado. Note que, quanto mais distante da superfície, menor será o g. Graficamente, temos uma hipérbole quando plotamos a aceleração da gravidade em função da distância. O valor de g, partindo do centro do planeta, cresce até a superfície. Em seguida, para pontos afastados da superfície, à medida que essa distância aumenta, o g decai com o quadrado dessa distância. Esse gráfico teria o mesmo formato para a força-peso, que também decai com o inverso do quadrado da distância. Vamos analisar agora alguns exemplos práticos. Imagine uma pessoa correndo próximo à superfície do planeta. Como essa pessoa é muito menor que o planeta, a superfície é praticamente plana. Então, costumamos representar a força-peso sempre na vertical para baixo. O mesmo raciocínio se aplica a um ciclista que se move no plano horizontal, em seguida num plano inclinado, uma rampa. O peso é sempre vertical para baixo. Note agora uma atleta saltando. O seu peso continua vertical para baixo, mesmo não tendo contato com a superfície, pois estamos falando de uma força de campo. E o g, que é a aceleração gravitacional, tem mesma direção e mesmo sentido da força-peso, sempre. Para objetos afastados da superfície da Terra, como o satélite, por exemplo, representamos o peso sempre apontando para o centro do planeta Terra, seja qualquer a posição do satélite. Falar em vertical não faz muito sentido nesses casos. Note que o satélite também, ao afastar, diminuirá tanto a força-peso quanto o g, que é a aceleração gravitacional. Neste momento, podemos falar sobre a ideia de campo gravitacional. Campo gravitacional é uma região modificada pela presença de massa. No caso, o planeta Terra, tendo uma massa muito maior do que a do satélite, altera de forma mais significativa essa região do espaço, fazendo com que o satélite se mantenha em sua órbita. Vamos analisar agora objetos em órbita. Considere o sistema Lua-Terra. Sabemos que a Lua descreve uma órbita aproximadamente circular ao redor do planeta Terra. Sabendo que essa força de atração gravitacional é do tipo centrípeta, podemos utilizar a seguinte expressão: força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Lembrando que este raio é a distância do centro da Terra até a Lua, que é o raio da órbita. A força centrípeta sendo a força gravitacional, podemos fazer Gzão Mzinho dividido pelo raio ao quadrado é igual a Mzinho, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Podemos simplificar as massas e os raios, o quadrado no primeiro e o raio na segunda expressão. Com isso, teremos Gm dividido pelo raio é igual a velocidade ao quadrado. Podemos concluir, então, que a velocidade orbital é dada pela raiz quadrada de Gmzão dividido pelo raio, ou seja, mais uma vez, chegamos a uma expressão aonde não temos uma dependência da massa do corpo que gira. Nesse caso, depende apenas da massa do planeta central e da distância que esse corpo se encontra até o centro do planeta. Para finalizar o nosso estudo de gravitação, vamos falar sobre uma aplicação que é o satélite geoestacionário. Vários satélites descrevem órbitas ao redor do nosso planeta, porém, tem um muito importante que é o satélite geoestacionário. Muito utilizado na transmissão de dados, esse satélite permanece em repouso em relação à Terra. Para que isso ocorra, ele deve ter um período de 24 horas, a órbita desse satélite deve estar contida no plano que passa pela linha do Equador e a sua velocidade angular deve ser idêntica à velocidade da Terra. Ou seja, em todos os momentos que você olhar para o céu, esse satélite estará na mesma posição, pois ele gira junto com o planeta Terra. E aí, meus caros, muito obrigado por assistir até o final. Não se esqueçam de se inscrever e, se gostou do vídeo, deixe o seu like. Hoje quero mandar um alô para os meus amigos Marcinho e Júlio. Abração, galera, até a próxima!